Então próxima. tá, depois você Como? mandar o link para a gente divulgar aqui também, né, no nosso. Perfeito, vamos divulgar. A ideia é essa. Então, quem não assistiu vai poder assistir e quantas vezes quiser. Pois é, assim, é janeiro, né? Tem muita gente de férias, mas é Sim, legal que vai ficar gravado, né? É. isso. Vamos continuar divulgando. Hoje foi só o início. Pois bem, vou fazer aqui uma introduçãozinha. Então, olá, boa noite, comunidade e plataforma TDB, alunos do curso Workflow e para quem está aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos à nossa série de entrevistas TDB. Então, não podemos esquecer que essa série de entrevistas é patrocinada pela empresa Trauma Dental Brasil, foi criada em 2020 com o objetivo de conectar profissionais, produzir conteúdo sobre a traumatologia dentária baseado nas melhores evidências científicas e práticas clínicas. Hoje, o Trauma Dental Brasil também oferece cursos e mini-cursos online, presenciais e a plataforma por assinatura. Para saber mais sobre os nossos produtos, veja na bio lá do nosso Instagram. Mas vamos lá. Daremos sequência com a série de entrevistas com representantes dos principais projetos de extensão em traumatologia dentária do Brasil. E hoje temos a honra de receber a professora Juliana Vilela, representante do programa de extensão universitário, né, traumatismo dentário, da Faculdade de Odontologia da Universidade de Minas Gerais. A professora Juliana, ela é uma pessoa maravilhosa. Nós tivemos a oportunidade já de estarmos juntos viajando, né, Juliana? Tivemos no congresso lá de San Diego, foi aonde nos conhecemos. Então eu já a conheço, né, com o coração, mas profissionalmente a professora Juliana, ela é uma das maiores referências da traumatologia dentária aqui no Brasil. Ela é professora adjunta, né, da área de endodontia da Faculdade de Odontologia da UFMG, coordenadora do projeto de traumatismos dentários da Faculdade, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora do grupo de pesquisas de traumatismos dentários também da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora do curso modular de atualização em traumatismos dentários da Universidade Federal de Minas Gerais, da FAO, né? E professora convidada do diploma de pós-título em traumatologia dentária da Universidade de Valparaíso, no Chile, e colaboradora regional do projeto Dental Trauma Guide da Universidade da Dinamarca, em Copenhague, para a versão da língua portuguesa. Então, sem dúvida, né, um presente que a gente tem aqui hoje, professora Juliana, para poder falar sobre essa longa jornada, né, que ela caminhou e que vai compartilhar aqui com a gente sobre o projeto lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Palavra contigo, Juliana. Então, eu fico muito honrada, muito agradecida com o convite, né? Acho que a iniciativa é fantástica, é uma oportunidade da gente se conhecer, da gente trocar experiências, e o Brasil, sem dúvida, ele é uma referência, né, na produção científica em traumatismos dentários, e acho também nessas iniciativas, né, de projetos de extensão, de clínicas de traumatismos dentários, nesse trabalho de divulgação do Dental Trauma Guide, que é o projeto, o último projeto do professor Andreassen, né? E que eu tive a honra também de ser convidada para ser essa representante regional para a língua portuguesa. E eu tive a oportunidade de, assim, perceber que nós temos muitos projetos, a gente tem muita gente trabalhando com trauma aqui no Brasil. Então, parabenizo o Trauma Dental Brasil, parabenizo o Rogério pela iniciativa. Acho que foi muito feliz, muito apropriada, e acho que ela vai ser uma experiência muito rica e que vai gerar, né, uma possibilidade da gente divulgar essas iniciativas e se conhecer, né? Um projeto antigo que a gente tem aí de fortalecer a traumatologia dentária em nível nacional, né? Não que ela não seja forte, né? Mas da gente integrar e se aproximar e trabalhar mais juntos, né? Então, Está é muito uma iniciativa pulverizada, né, fantástica. Juliana? Hã? Ela está muito pulverizada, né? A gente precisa aglutinar um pouquinho mais, né? Eu acho que a gente tem que criar esses momentos, essas oportunidades, né? Esses momentos de intercâmbio, de divulgação,
de crescimento, né? Então, acho que assim, a sua iniciativa foi muito feliz, né? Eu acho que dela surgirão grandes frutos, né? Ela vai trazer bons e muitos frutos, né? É o que a Então, gente é um pretende. prazer estar aqui, né? O Rogério é um grande amigo, né? Que a gente se conheceu lá em San Diego durante a conferência, o Congresso Mundial de Trauma, e de cara, assim, a gente se identificou muito, né? Como bons brasileiros, né? Os brasileiros se identificam Mais sempre, alegres, os é mais presente. animados, mas é isso, né? Acho que essa característica nossa também é muito legal, é muito Ela é bacana, marcante lá fora, né, Juliana? Eu estava é falando hoje com a marcante lá Camila, fora. que é aquela banda que teve lá no navio, né? Que a gente estava, uma banda assim, já bem sênior, e eu comecei a dançar e o pessoal não queria, não estava preparado para aquilo, né? Para aquela dança. Ah, é verdade, é verdade. Foi muito legal. E a gente impacta muito nessa socialização que a gente tem, né? Muito legal. Eu acho que isso é um dom, né? Isso é um Não, dom, essa alegria, né? A gente que eu morei fora, né? Morei na Itália, mesmo na Itália que o pessoal fala que é latino, que é não sei o quê, mas essa alegria, essa energia, né? Esse otimismo do brasileiro, ele é muito, quanta é gente. uma força, né? É uma Muito força, é bem. um mérito que a gente tem. Muito bem, mas vamos lá então, vamos direto ao ponto, né? Eu quero te pedir para você contar um pouquinho, né? Quando, como surgiu essa história do programa de traumatismo dentário, né, da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais? Então, é uma história muito legal, muito bacana, né? Eu estou no programa desde a fundação dele, desde a criação. Ele começou como um atendimento clínico. Eu era aluna da Maria Ilma, né? Da querida professora Maria Ilma, que estava começando a estudar, a se interessar pelo tema, né? Ela tinha acabado o mestrado dela, trabalhando com dentes rígidos necrosados, né? Então, geralmente são dentes cuja necrose foi causada por trauma, né? E o trabalho dela nem era sobre traumatismo, era um trabalho sobre uso de corticosteroides, né, como medicação intracanal. Mas a amostra desse mestrado da professora Maria Ilma era toda de dentes traumatizados, né? E ao terminar o mestrado dela, ela se interessou muito pelo assunto, começou a estudar, começou a se interessar, e nesse ínterim, eu era aluna dela, apareceu um paciente que era uma criança da escola onde a minha mãe era diretora, e eu levei essa criança lá na faculdade, né? E aí me falaram, olha, Miraima está começando um projeto, está começando a atender, e esse então foi nosso paciente número um, e desde então nós temos trabalhado juntas, né? Eu muito curiosa, que eles pediram para a Maria Ilma para acompanhá-la, e isso foi lá nos idos 1986, né? Em 1987, o professor Andreassen veio dar um curso em São Paulo, e nós estávamos lá com aquele atendimento incipiente, começando lá na faculdade, e com o curso do professor André Arsen, né, a professora Maria Ilma saiu do curso assim, apaixonada, completamente encantada, né, com o que ele mostrou, com a filosofia dele, né, e chegou aqui em Belo Horizonte e falou assim, Juliana, nós temos que fazer isso, nós vamos fazer isso, nós vamos organizar. Isso foi em 1987, né? Em 91, nós tivemos o primeiro Congresso Mundial de Traumatismos Dentários em Copenhague, né? Então, nós já estávamos aí com 4 anos, com o nosso atendimento funcionando, né? Assim, não era uma clínica ainda, todos os pacientes que chegavam ali na escola eram direcionados para Maria Ilma, eu junto com ela. E quando nós ficamos sabendo desse, que seria o terceiro congresso da IADT,
mas que foi o primeiro congresso aberto para o mundo. Aconteceu em Copenhague, em 1991. E aí nós não tivemos dúvida, né? Juntamos ali nossas economias e fomos embora para Copenhague, numa época que não tinha internet, numa época que não tinha todas as facilidades que a gente tem hoje, né? Eu lembro que a viagem era longa, enorme, tivemos que ir para Londres, e era meio que ir para a Lua, né? Assim, de tão diferente que era. Sim. E tivemos a oportunidade nesse congresso, que tinham 50 participantes lá em Copenhague, né? Lá no Hospital Universitário de Copenhague, de ir ali, assim, conviver com o professor Andreasen, o professor Seveck, o Leif Tronstad, o Leif Backlund, assim, os maiores nomes da traumatologia dentária, que tinham acabado de fundar em 1989 a IADT, e esse, então, foi o primeiro congresso aberto para o mundo. Então, nesse congresso que a gente conheceu Maria Tereza Flores, ela também estava lá, né? É, e alguns nomes assim icônicos aí da traumatologia dentária, né? Daquele congresso saíram vários líderes em traumatismo dentário que se espalharam pelo mundo. E ali realmente estando ali, vivenciando, frequentando, a gente acabou indo para Copenhague um pouco mais cedo, né? Escrevemos uma carta para o Andreasen, pedimos para ir mais cedo, que a gente queria conhecer a clínica, que a gente queria conhecer o atendimento deles. Então, antes da conferência, tivemos a oportunidade de visitar o hospital, de ver a clínica, de ver como é que eles trabalhavam, né? E aí foi assim o golpe fatal, né? Saímos de lá com a flecha no coração de que, sabendo que o que a gente queria fazer para o resto da vida era aquilo, e voltamos para o Brasil assim com uma vontade, com um desejo, estruturamos a clínica, estruturamos o projeto de extensão, que começou como uma clínica de traumatismos dentários, né? Perfeito. E nessas alturas eu já estava formada, já tinha feito aperfeiçoamento, já estava ali, mas sempre junto com a Maria Ilma, trabalhando, estruturando esse atendimento, né? Em 2000, isso foi 91, né? Em 92 eu fiz meu concurso para o UFMG, entrei como professora efetiva, né? E desde então estamos lá trabalhando, atendendo, né? Esse atendimento acabou virando uma referência para o atendimento de pacientes traumatizados aqui em Belo Horizonte, do SUS BH, né? E, e, e aos poucos essa iniciativa, essa clínica, ela foi se desdobrando em várias outras iniciativas, né? Quantos Que anos tem hoje o hoje projeto? nós começamos, então, em 86, a gente pode falar que a gente tem 38 anos esse ano. Fizemos Uau. 37, né, em ano passado, né, a caminho Tem dos 40. ideia, tem ideia de quantos pacientes atendidos, mais ou menos? Projeto, Então, programa? o nosso banco de dados, aliás, até um trabalho que a gente está fazendo agora, né? Nós temos 6.000 prontuários ao longo desses 40 anos, desses 38 anos, né? É um levantamento que nós estamos fazendo agora. Então, 6.000 pacientes, né? Ao longo desses anos todos. Atendidos. Que E fantástico. vamos Realmente é fazer um uma conta volume, né? aqui, assim, é bastante gente, é um banco de dados muito consistente, né? Assim, Considerando, né, que o Dental Trauma Guides ele é baseado em um banco de dados com 4.000 e poucos, né? 4 Atendimento. mil e poucos, 4 mil e poucos casos Então, quando você fala dentários, aí, nós temos 6.000 casos atendidos, ou seja, mais do que a Universidade de Copenhague, mais do né? que a Universidade de Copenhague. Olha aí, que show, É. fantástico. Assim, foi muito importante esse começo do projeto, assim, que eu falo qual que é o segredo dessa longevidade do nosso programa, né? Assim,
Primeiro, eu acho que foi a paixão, né, Rogério? Você que lida com traumatismo, assim, é apaixonante, né? Assim, é uma área muito pouco era na época, então nem se fala, né? Hoje em dia, mas mesmo hoje em dia ainda é. Como o traumatismo não é uma especialidade, né? E nunca será, porque ele pressupõe uma abordagem multidisciplinar, né? Completa, Que né? ultrapassa a odontologia, inclusive, né? É muito difícil. O ensino do traumatismo ele sempre foi muito fragmentado, né? Hum, Sempre assim, cada especialidade dava um pouco da sua perspectiva, né? Porque ele envolve quase todas as especialidades da, da, da odontologia, né? Uma reabilitação integral, primeiro que os tratamentos são longos, sim. né? Até você chegar na reabilitação final integral do paciente, né? Então, você tem o odontopediatra, você tem o endodontista, você tem o diagnóstico por imagem, que é muito importante, você tem a parte cirúrgica, você tem a parte da implantodontia, a ortodontia, né? A questão da estética, que a gente sabe que é importantíssima, né? Mas o que eu digo que assim o grande diferencial foi a gente criar uma clínica de traumatismo dental, né? Sim. O paciente que chegava lá na faculdade, ele tinha um lugar onde ele era acompanhado, né? É, E porque como nós temos várias especialidades envolvidas, o que a gente vê é que às vezes o paciente chega na dentística, ele vai para a pério, ele vai na cirurgia, e aí acaba que essa documentação fica fragmentada, esse planejamento fica fragmentado, né? Então, o fato da gente ter criado uma clínica de traumatismo, que tem uma mesma equipe que está acompanhando, que recebe o paciente, aí esse paciente sai daqui, vai nas especialidades, né? Mas tem alguém uma sistematização, né, do Hum? processo, uma sistematização do processo. Uma sistematização do processo, mas principalmente essa referência, Esses né? fatos, é. Alguém que acompanhe Uhum. o paciente e que vai documentando isso Sim, ao longo do tratamento do paciente, sim, né? Essas idas e vindas, né? Que, aliás, essa dificuldade, né, da gente ter uma documentação, um acompanhamento padronizado, né? Isso inclusive é citado na literatura como uma limitação, né? Esse número grande de profissionais, às vezes o profissional que faz emergência não dá continuidade no sim. acompanhamento, então essa documentação se perde, fica fragmentada. Isso, inclusive, é citado, né, pelo professor Lars Anderson e num artigo dele com o professor Andreassen, como uma limitação para se conduzir pesquisas clínicas em traumatismos dentários, né? Exatamente porque a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então, isso a gente conseguiu resolver aqui, né? Essa foi o grande diferencial do nosso projeto. Nós temos uma clínica de trauma, né, aonde o paciente chega, aonde ele é a base dele, mesmo que ele vá nas outras especialidades, ele sempre retorna, a gente tem essa documentação dele na nossa clínica, né? Outra questão, né, Juliana, é a continuidade, né, do acompanhamento, né? É a continuidade ao Possibilidade. acompanhamento, né? E outra coisa que a gente foi percebendo também, Rogério, essa necessidade de trazer as especialidades, né, Sim, para entender o traumatismo de uma forma holística, né? sim, Perceba a diferença de você fazer uma linda restauração estética e não saber que aquele dente pode ter tido um comprometimento periodontal, que aquele dente pode ter um risco de reabsorções, né? Então, muitas vezes, o profissional faz uma linda restauração estética e não tem sim, né, conhecimento não se do preocupa. restante que está envolvido,
ou se esse paciente chega para uma ortodontia que não tem conhecimento das peculiaridades, né, do tratamento ortodôntico de um dente traumatizado, quando que está liberado, quando que não está, quando você tem um risco de reabsorção, né? Então, é importante você trazer as especialidades para construir junto esse conhecimento, né, das particularidades de um dente traumatizado. Porque esse padrão de resposta, né, esse processo de adoecimento e de cicatrização por párie periodontal dos traumatismos dentários, ele é muito específico, ele é muito diferente dos paradigmas que a gente tem, por exemplo, na endodontia, né, do comprometimento pulpar de um dente não traumatizado, né? Então, é muito importante a gente ter esse grupo, essas especialidades, né? Por dentro dessa biologia das lesões traumáticas, dessa fisiopatologia das lesões traumáticas, né? Que é muito específica. Alinhados, né, com essa perspectiva do que se conversa, né? Exato, exato. E hoje em dia a gente vê muita besteira, né? Muito despreparo, né? Nesses tempos de redes sociais. Daí que eu acho que o seu perfil no Instagram tem um valor fantástico, né? Pela qualidade, pela consistência do conteúdo, né? Pela, pela divulgação, né? Responsável, né? De uma informação segura, de uma informação consistente, cientificamente embasada, né? Porque a gente vê muita besteira ainda, né? A respeito Eu, disso. eu brinco muito com a Elaine, né, minha sócia, parceira aí, a Elaine é da estética, né? E no início a gente conversava e falava, Elaine, a estética, ela é secundária, ela é importante, mas a gente, né, temos que preparar os alunos para isso. Chega um trauma, né, no consultório, um trauma, um atendimento de urgência, o que o profissional, né, a princípio pensa é, vou fazer uma restauração linda, né? Isso é o que eu quero devolver a satisfação e tal. Mas às vezes não é o momento ainda, né? Para aquela restauração linda. Podemos fazer né? Vamos ter um olhar mais amplo, vamos pensar de uma maneira mais completa, né? E a restauração é um fator importante, mas ela precisa ter o seu momento para poder ser realizada, né? Mais até do que o momento, né? Ela não é só isso, né? Claro. A questão estética é muito importante. Acho que você, Sim. sim, tocou num ponto, né? Assim, o Brasil hoje em dia é uma grande referência de Estética. impacto psicossocial em traumatismos dentários. Nós temos a honra, né, e a satisfação do primeiro estudo caso-controle sobre impacto ter sido realizado pela professora Maria Ilma, né? A gente via em tudo quanto é lugar falando que o comprometimento estético era um problema para o paciente traumatizado, e quando a gente ia ver, a única referência que a gente tinha era um relato de caso do Slack and Jones, de 1966, relatando um caso de um aluno que não queria frequentar a aula é, por causa do comprometimento estético, né? E isso é uma coisa que a gente vê todo dia, né? A gente que lida com essa faixa etária de pré-adolescente, adolescente, o comprometimento estético, ele é uma questão séria, ele é uma urgência verdadeira. E, e, e ele, nessa faixa etária, ele tem um impacto muito grande, né, no desenvolvimento Sim, sim. biopsicossocial dessas crianças, né? Quem tem filho adolescente, então, sabe, né, o quanto que a espinha, o sorriso, o cabelo, do pet, né? Cada fio é colocado ali, assim, como isso é importante, né, Sim. nessa fase, né, para essa aceitação, para o adolescente se posicionar, se colocar. Então, eu acho que a questão estética, nesse contexto, ela é muito importante, né? Sim, Mas a gente tem que pensar além, né? A gente tem que pensar que esse exatamente. tecido tem uma raiz, que pode ter tido uma lesão dos tecidos de sustentação, pode ter uma reabsorção, né? O profissional ele tem que estar atento para essa multidisciplinariedade, né?
envolvida no tratamento dos dentes traumatizados. E, principalmente, essa noção do longo prazo, né? A gente tem sequelas que a gente diagnostica na hora do trauma, né? Se teve uma fratura, se teve um deslocamento e tal, mas nós temos sequelas que a gente só vai diagnosticar no médio e no longo prazo. Uma obliteração do canal radicular, uma reabsorção radicular, né? Algumas respostas, né? Algumas complicações, nós só vamos diagnosticar no acompanhamento do longo prazo. Né? Então, o paciente do traumatismo dentário ele nunca pode ser abandonado, né? Assim, isso está muito bem definido nos guidelines, no protocolo da IADT, né? Inclusive o regime, né? A sequência, De quanto em quanto tempo, períodos, para né? essa avaliação, com base já num corpo de evidência Pesquisa. que a gente tem do risco de complicações, né? Dependendo do tipo de lesão, dependendo do estágio de risogênese, dependendo de uma série de coisas, né? E isso aqui no nosso projeto a gente tem muito bem estabelecido, né? Assim, muito esse regime de acompanhamento, né? E isso foi o que fez com que a gente conseguisse Chegou, né? estruturar o nosso grupo de pesquisa. Né? Sim. Hoje em dia, a gente, assim, nossas pesquisas clínicas, né? Nossos estudos clínicos longitudinais são o nosso carro-chefe, né? Exatamente porque a gente tem esse banco de dados assim, bem estruturado. Tem problemas, claro, né? Tem problemas. Tem ficha mal preenchida, tem ficha incompleta, tem gente que abandona, mas com um volume tão grande, a gente acaba sempre tendo boas amostras, né? Assim, para traumatismos dentários, amostras bem volumosas, né? E a gente tem que lembrar que, apesar dos estudos clínicos longitudinais não representarem melhor nível de evidência clínica, né? O melhor nível seriam os estudos clínicos aleatorizados, né? Ou randomizados. Assim, é muito difícil você conduzir esse tipo de estudo em traumatismo dentário, né? Você tem algumas limitações éticas, né? Você não pode ali. Primeiro, que você não pode fazer um estudo clínico sem apresentar a pesquisa para o paciente, né? Sem obter do paciente um consentimento livre, esclarecido, né? Sim. Então, é muito difícil você, por exemplo, numa situação de emergência, sentar ali com o pai para explicar uma pesquisa, né? Para ler um termo de consentimento. Quer dizer, primeiro que o atendimento é urgente, né? O tempo é muito importante, né? Na maioria das vezes, nessas urgências. Segundo, que é uma situação de estresse, não é ético você pegar um paciente que está numa situação de estresse emocional, de não sei o quê, e pedir para ele te dar um consentimento nessa situação, né? Então, isso aí, eticamente, não é aceitável. Então, a gente tem algumas limitações clínicas. Terceiro, que também não é ético você ficar testando alguns procedimentos, né? Formas Assim, de tratamento diferentes, né? Então, acaba que os estudos clínicos longitudinais são uma importantíssima fonte de evidência clínica para os traumatismos dentários, né? Então, isso é muito discutido, por exemplo, lá nos guidelines, né? A fonte de evidência dos guidelines, muitas vezes, são estudos experimentais Demais. em animais, né? Que são muito importantes, mas existe uma distância, né? Existe Sim. uma limitação na hora de você transportar esses resultados para a situação clínica em humanos, né? Mas esses estudos clínicos longitudinais, eles têm alguns pré-requisitos, né? Você tem que ter eles têm um risco de viés, né? Assim, muito grande, se você não tiver uma padronização nos procedimentos, né? Se você não tiver uma série de cuidados, né? No registro,
né, na documentação dos casos, nos critérios de diagnóstico, né? Então, como a gente tem aí 38 anos trabalhando praticamente com a mesma equipe, né, que somos eu, a professora Maria Ilma, a professora Daniela Barbato, que foi uma aluna nossa que fez especialização conosco, mestrado conosco, doutorado conosco, que agora passou no concurso da Federal, vai entrar para trabalhar com a gente, mas sempre trabalhou conosco lá na Federal, né? Então, nós temos mais ou menos o mesmo grupo ali, né, de Pois professoras é, acompanhando. aproveitando, me fala quem são as equipes e quais são os projetos que estão em andamento. Então, nós temos a equipe, o programa começou com a clínica de traumatismos dentários, né? Sim. Começou com a Uhum. Maria Ilma, comigo, e agora comigo e com a professora Daniela Barbato. Sim. Depois nós fizemos uma parceria com o projeto de emergências odontológicas que funciona no pronto-socorro odontológico daqui de Belo Horizonte, no Hospital Municipal Odilon Berens, professor Marcelo Dumont Naves, né? Como a gente sabe que os traumatismos dentários representam aí a segunda principal causa de procura, né, dos serviços de urgência, até Uhum. uma revisão sistemática que um aluno nosso aqui na pós-graduação publicou ano passado, mostrando isso, nós falamos, olha, nós temos que ir lá pronto-socorro, a gente tem que pegar a coisa lá, porque Tem o que estar atendimento, disponível, né? Tem que estar o disponível. cuidado emergencial, o cuidado imediato no momento do trauma é muito importante, né? Fazer a coisa certa na hora certa, né? Por isso nós vamos chegar lá, que é uma frente de trabalho também importante do projeto, que é a promoção de saúde e a educação, né? É, mas a primeira parceria que a gente fez foi essa, Sim. com o Serviço de Emergência do Pronto-Socorro Odontológico de Belo Horizonte, para colocar uma equipe nossa lá e para capacitar a equipe de dentistas Sim. do pronto-socorro odontológico. Então, hoje em dia, a gente tem um protocolo junto da faculdade com o pronto-socorro odontológico de Lombardes, protocolo para atendimento de traumatismos dentários. E o paciente de lá já sai encaminhado, aí já tem uma ficha de encaminhamento para eles preencherem, já sai encaminhado para a nosso projeto aqui na UFMG. Então, nós temos estagiários lá, nós temos cirurgiões bucomaxilofaciais, a equipe da buco daqui que atua lá, e a gente tem uma capacitação da equipe do Odilon Berens, que é o nosso hospital municipal lá. Então, essa foi a primeira grande parceria que a gente fez, 1996, Olha, e foi quando a gente virou programa, né? Porque sim. o programa, assim, mais de uma ação de extensão virou programa. Depois, na parte do atendimento clínico, em 2005, a gente sempre demandando muito, né? O pessoal da horta e o pessoal da dentística, né? E aí nós criamos uma clínica, um projeto de ortodontia para dentes traumatizados, que foi criado e coordenado pelo professor Alexandre Fortes Drummond, que é da ortodontia daqui, desde 2005. Então, nós temos um serviço de ortodontia específico para os nossos casos, né? Sensacional. E trabalhando sempre com os cursos de especialização, né? Então, todos os cursos de especialização da Federal ou têm um atendimento para pacientes traumatizados, ou os alunos vêm estagiar com a gente aqui na clínica, Sim. né? Então, a orto, por exemplo, como tem um atendimento específico, então os meninos da especialização fazem esse módulo, trabalham junto com o pessoal lá do projeto, têm essa formação. No mesmo ano, o professor Rodrigo Albuquerque, da dentística, montou um projeto de restauração de dentes traumatizados, né? Porque para dar o suporte aí para a gente, para fazer essa parte estética, né? O professor Rodrigo de Albuquerque é uma referência no Brasil e mundial, ele e o professor Luiz Morgan, né? Os dois tocam esse projeto aí, eu falo que é a cereja do bolo do nosso programa, né? Porque eles, assim, esses casos lindos que a gente posta lá no nosso Instagram,
é tudo obra aí do Rodrigo, né? Mais tarde, em 2007, a professora Patrícia Zazar montou uma clínica específica para traumatismos na dentição decídua. Então, também é um atendimento específico que a gente tem para as crianças, né, com menos de 6 anos. E, finalmente, em 2014, a gente estruturou um serviço de diagnóstico por imagem do programa, né, que virou a clínica de diagnóstico por imagem, e aí com tomografia, com as radiografias digitais, que a gente estruturou. Então, a parte de prestação de serviço e de atendimento clínico, ela é muito completa, né? Porque a gente pega desde lá da emergência no Odilon Berens, né? E aí os pacientes ou chegam na clínica, né? Na clínica de traumatismo, onde a gente faz uma avaliação inicial, faz o diagnóstico, faz o planejamento, e aí dali os pacientes circulam por esses projetos, mas os acompanhamentos, os controles são todos feitos lá na clínica de traumatismo, né? A gente Sensacional. tem bolsas de extensão, né, da Pró-Reitoria de Extensão daqui, então a gente tem os bolsistas que funcionam praticamente como coordenadores acadêmicos, né? Um grande número de voluntários, alunos de graduação voluntários, né, que integralizam créditos nessas atividades, né, nesses projetos, né? E então esse é o eixo de atuação de prestação de serviço de atendimento clínico, né? Perfeito. E é o carro-chefe que eu digo do programa, porque começou com isso, né? E hoje em dia representa uma, um centro de referência para a população usuária do SUS BH, né? 2016, nós demos um grande passo, que foi uma parceria com o SUS BH, com a Coordenação Técnica de Saúde Bucal daqui de Belo Horizonte, e fizemos uma proposta para um edital do Ministério da Educação. Era um edital para projetos de extensão. Ele acabou sendo extinto, Sim. né? Esse edital, nós ganhamos uma verba boa, né? E a proposta era estruturar uma linha de cuidado de traumatismos dentários no SUS BH. Então, desde então, a gente vem trabalhando junto com o SUS BH, né, para organizar essa linha de cuidado, né, para a gente não ficar morrendo de atender, né? A gente assim pensou, poxa, nós temos que capacitar, nós temos que organizar Sim, a sim. rede do SUS, né? A A rede. gente fica como uma clínica de referência, de matriciamento, né? Uma atenção mais especializada, mas nós temos que já tinha esse plantão no Odilon Berens, né? Mas nós temos aproximadamente 160 unidades de saúde com atendimento odontológico aqui em Belo Horizonte, equipes Sim. de saúde bucal em Belo Horizonte, né? E a ideia é capacitar, organizar, fazer um fluxograma, né? O que faz, o que pode ser feito no posto, o que manda para cá, o que manda para os céus, envolver. Então, desde 2016, nós demos uma interrompida aí com a pandemia, né? Sim. Mas desde 2016 a gente tem trabalhado dentro dessa perspectiva, né? Sabe Para a uma gente coisa que ficar me, só atendendo, atendendo, sabe atendendo. uma coisa que me chamou muita atenção? Na época da pandemia, eu estava numa batalha, numa luta aqui para teleatendimento, né? A teleorientação, enfim, a teleodontologia para voltada para o trauma. Então, fizemos aqui movimento, fomos para grupos aí de profissionais para o congresso, enfim, né? E foi uma pressão, porque os médicos já estavam fazendo o teleatendimento, né? A teleconsulta. E aí nós entramos aí, enfim, conseguimos mudar, né?
Mas eu lembro que a Universidade Federal de Minas Gerais lançou um serviço pelo WhatsApp. O Plantão Zap. O Não Plantão Zap foi? funciona até hoje, virou uma Foi. pré-consulta e foi Sim. muito legal, porque ele servia. Acabou que ele foi feito para os pacientes, né? A gente teve que falar: olha, paramos. Para você ter uma ideia, Rogério, nessa época eu estava na Itália, né? E a gente funcionou tudo online. Foi a época que a gente deu uma impulsionada no Instagram, virou uma ferramenta muito interessante, né, para o trabalho com as equipes. A gente deu uma ênfase muito grande para a promoção de saúde, né, porque o primeiro semestre parou tudo, né, fechou tudo, foi aquela solidão, vamos dizer assim. Sim. Né? Segundo semestre, vamos voltar como dá, né? E aí a gente estruturou o plantão Zap e ele foi muito interessante para os profissionais, Sim. né, para dar uma assessoria. E foi incorporado como uma estratégia interessantíssima de pré-consulta, né? É uma excelente triagem, né? De Para ver quais triagem, de casos que orientação, você. né? Exato. Hoje em Porque dia, os quando eu dou primeiros aula, assim, hoje em socorros, né? dia, eu acho que o WhatsApp está incorporado na vida das pessoas de uma maneira, assim, quase que Sim. essencial, fundamental, né? Então, hoje em dia, Cara, assim, a primeira coisa que você fala é ali no Zap, assim, olha, meu dente mudou de lugar, saiu. Então, assim, manda consegue uma fazer uma foto. foto, manda ali no Zap, você já consegue. Para o trauma, é muito bom, Sensacional. porque tem coisas que têm que ser feitas ali na hora, pelo paciente, né? Assim, o reposicionamento, por exemplo, né? Quanto mais rápido você fizer, mais fácil ele é, né? E a melhor coisa que você pode fazer para aquele dente é voltar ele para o lugar imediatamente, né? Então, o plantão Zap foi perdão, é, meu celular estava Foi, ligado, desculpa. foi um grande recurso, um grande Foi um grande recurso, instrumento né? nessa Assim, eu fase, né? acho que é aquela Impecável. história do Fernando Ficou, Sabino, então. E fazer ficou. da queda um passo de dança e aproveitar ali da pandemia o que a gente. Mas ficou, mas você está me falando, então ficou. O Plantão Zap ainda continua O como plantão Zap ainda continua e como estratégia de pré-consulta, de orientação maravilha. e de pré-consulta. Então, eu estava te falando que o projeto foi crescendo em termos de cobertura, né, das demandas clínicas, né? Mas, ao mesmo tempo, desde lá 1988, 89, a gente fez a primeira cartilha, né? Por quê? Porque a gente entendeu exatamente isso, né? O cuidado imediato, ele é muito. é, Só um minutinho, Importante. por favor. O telefone me tocando sem parar. O cuidado imediato, ele é muito importante, né? Então, é muito. A primeira coisa que eu falo com os nossos alunos, o que eu falo, olha, é muito importante que o paciente saiba o que fazer, que quem está do lado do paciente traumatizado saiba o que fazer. Porque raramente você vai ter um dentista numa circunstância, né, numa situação de trauma. A não ser que o dentista esteja lá no clube domingo e alguém cai lá do lado dele. Sorte, não uma sorte. É. Mas, então, assim, nós temos que. Essa informação tem que chegar no paciente. Essa informação tem que chegar nos cuidadores. Essa informação tem que chegar nos educadores físicos, nos recreadores, né, nos pais, nos professores. Né? Eles têm que saber o que fazer E, nessa hora. Né? De Juliana, preferência, a criança tem que saber. Porque e, é muito pouco, né? Se a gente pensar que o reimplante ideal tem que acontecer dentro de 20 minutos, né? Ou ele tem que acontecer dentro de 15 a 20 minutos, ou esse dente tem que ir para um meio de armazenamento adequado nesse tempo, tá? É muito pouco tempo, né? Eu costumo falar assim que no meio de um recreio tumultuado, bagunçado, a criançada lá jogando bola,
O menino caiu, quebrou o dente, 15 minutos é o tempo que vai gastar do colega ir lá chamar, não é É, isso? A professora. Então, nós temos casos lindos aqui na clínica, né? Inclusive um caso de um reimplante que houve revascularização, que houve cicatrização, que a paciente sabia que tinha que reimplantar o dente. A paciente sabia que tinha que colocar o dente no leite. Uma criança de 7 anos. Então, para você ver o valor desse tipo ação. de informação, desse tipo de promoção de saúde, de atividade, de divulgação, né? Um dia eu estava no clube com meus filhos, eu tenho gêmeos assim bem esquentados, né? E quando eles eram pequenos, eu estava no clube e de repente chega um gêmeo me chamando porque o outro gêmeo tinha caído na piscina, né? Aí sai eu correndo, né? Cheguei lá, o salva-vida estava lá com ele e tal, e ele teve uma fratura de esmalte, né? Aí eu olhei, examinei e falei, não, olha, tá tudo tranquilo e tal. Aí perguntei para o salva-vida, eu falei, olha, o caso dele não teve nada e tal, mas se o dente dele tivesse saído, você saberia o que você tinha que fazer? Aí ele não sabia, ele não sabia. E daí saiu uma iniciativa junto com o Minas Tênis Clube, né, que é um clube Sim. famoso aqui de BH, e a gente fez um trabalho com a equipe, né, de salva-vidas e de treinadores lá do Minas, um trabalho sobre educação, né, dos primeiros socorros, o que tem que fazer e tal. Então, quer dizer, são poucas informações, são poucas, né, assim, mas elas são fundamentais, né? Certo. Uma atitude correta no momento ali do É, traumatismo dentário salva um dente, muda a história de vida daquela criança, com certeza. se aquele reimplante for feito imediatamente, né? Olha quanta coisa você vai evitar, quanto dinheiro você vai economizar, quanto sofrimento, quanto desgaste, né? Quantos problemas nós vamos evitar para aquela criança, para aquela família, com uma informação tão simples, olha, coloca seu dente no lugar, ou coloca seu dente no meio de armazenamento, É né? isso. E durante a pandemia nós focamos, olha, o que que nós podemos fazer, né? Então, cada equipe, nós tínhamos ali todos os alunos, todos os projetos, assim, por semestre a gente tem aí na faixa de uns 80 alunos É muito. voluntários envolvidos no programa, nos vários projetos. Ah, O atendimento estava suspenso, nós pegamos e falamos, olha, nós vamos fazer promoção de saúde online. Então, cada equipe, dividimos aí, cada equipe tinha que achar um público-alvo, tinha que montar uma atividade e tinha que fazer. Foi muito legal. Olha, o pessoal foi para a academia, foi para a escola, foi para. Fomos trabalhar com os alunos da educação física aqui da UFMG. Nós temos uma parceria super legal, que é de atividades de capacitação e de formação, né? Foi surpreendente ver como que os alunos de educação física, que vão ser os futuros técnicos, os futuros professores de educação física, os futuros recreadores, não tinham noção, né, do que pode ser feito e de que eles podem fazer, né? Então foi muito legal que a gente fez uma gincana online com os estudantes da educação física, né? E aí a gente foi pondo perguntas, foi colocando situações. Olha, num treino de judô, o menino levou um chute, o dente afundou. O que pode ser feito? Aí a gente punha as perguntas lá e deixava eles responder. E, e, e foi surpreendente ver assim, que eles não têm noção, sim. né? E eles vão estar com uma criança na hora do trauma. Então, talvez assim a gente tem um artigo muito bacana do Lyron, né? Lyron Levy, que prevenção em traumatismo dentário, time to act, né? Agora, Tempo de agir, né? É nossa responsabilidade, né? Colocar uma cartilha na sala de espera, né? Promover essa informação, usar as redes sociais para divulgar esses cuidados imediatos, né? essa É final de ano agora, o Conselho Regional de Odontologia abriu um espaço
para a gente poder fazer uma campanha. Fizemos uma campanha Dentista também previne acidentes. Foi Olha muito que legal, bacana, que né? bacana. Então, a gente vai ampliando essa percepção do colega dentista, né? Que ele pode fazer muito mais do que ele vem fazendo, né? E essa responsabilidade é nossa, né, Juliana? Essa É responsabilidade nossa, é nossa, nossa, é do nossa. dentista. Eu acho Não que é do nós temos que médico, não é da provocar. enfermeira, não é de ninguém. Nós temos que capacitar essas É, pessoas. é. Eu tive a oportunidade de dar aula para equipes de saúde da família, né? Sim, E aí, muito enfermeiro, psicólogo, alguns poucos médicos. E, e, e aí eu acho que é nosso papel, né? Assim, é pôr a boca no trombone, é falar isso em todo lugar, para todo mundo, né? E essa parceria com a educação física também é um ramo, é um braço ali do nosso programa que eu gosto muito, né? Ela começou é, aqui na UFMG. A gente tem uma colônia de férias muito legal, muito bacana. Todo janeiro e julho a gente tem uma colônia de férias para filhos de professores, funcionários e alunos, né? E, e eu levei minha filha. Minha filha hoje em dia já tem 21 anos e tal, mas com 6 anos eles começam a frequentar a colônia de férias. Então, eu levei Vitória e fui na reunião de pais. Fui participar como mãe, né? Para ver a programação da colônia de férias, né? Com o coraçãozinho apertado, que eu ia deixar minha filha o dia inteiro lá na colônia de férias. E quando eu vi a programação, né? Era esquibunda, era não sei o quê, era futebol de sabão, futebol de canelada, sabão, até o aquela brincadeira desespero, na Juliana. piscina, que eles têm uma batalha lá na piscina e tal. Quando eu vi aquela programação, fiquei com os cabelos em pé, esperei a reunião acabar e fui atrás do coordenador e falei, olha, Você não tem noção do eu que me você está. apresentei e falei, olha, eu sou professora do odonto, trabalho com traumatismo, eu estou aqui porque eu trouxe minha filha e queria falar que eu estou à disposição, viu? Aí, assim, incrivelmente, bom, isso tem 15 anos, né? A partir daí, toda a colônia de férias, a gente começou com um plantão. Eu coloquei meus bolsistas de plantão, porque eu imaginava que ia ser um monte de menino com dente quebrado aparecendo lá para a gente atender. E depois nós começamos a capacitar os monitores da colônia de férias. É muito legal, porque assim, é o PET Educação Física e lazer que promove a colônia, né, assim, mas os monitores são 50 alunos de todos os cursos da Federal. Eles abrem inscrição, né? Então você tem aluno da Química, aluno da Geografia, aluno da Belas Artes, aluno da Física, né? Da Medicina, da Engenharia, porque tem uma bolsa, né? Eles se inscrevem e aí você tem um curso de capacitação desses monitores, né? O grupo de crianças, né? E adolescentes são divididos por faixas etárias, e você tem esses monitores que trabalham. Então, eles têm um curso de capacitação para a colônia de férias, é muito legal isso. E aí a gente começou a dar uma formação para esses monitores sobre traumatismos dentários, primeiros socorros, essa coisa toda, Muito né? legal. Além do plantão que a gente fazia, a gente começou a fazer isso. Depois nós começamos a fazer atividades com as crianças, com os colonos, né? Aí a gente leva também um kit de higiene bucal. Eles acabaram. Semana que vem nós vamos ter colônia de férias, os kits acabaram de chegar, né? E aí a gente foi construindo essa parceria com a educação física e é muito legal, né? Com isso, a gente tem todo semestre essa participação na colônia de férias, e, além disso, a gente tem sempre atividades de capacitação para alunos de educação física, profissionais salva-vidas, equipes técnicas das modalidades esportivas do CTE aqui. Então, a gente tem uma parceria constante com a Faculdade de Educação Física para fazer esse tipo de atividade, que eu acho que é um Juliana, público, assim,
Sabe, Importantíssimo da gente trabalhar, o que que me né? chama a atenção aqui, né? Nós temos formas de visão muito parecidas, né? Não é à toa, mas como as coisas vão desdobrando, né? O traumatismo, a gente fala em prevenção, como vai desdobrando tantas ações, né? Quantos projetos envolvidos, quantas ações que vão sendo feitas, né? Quantas É, ideias que vão e sendo... É fantástico, é fantástico. é um convite, né? Assim, é um chamado que você não pode se negar, né? Assim, então essa parte de promoção de saúde é muito querida, é muito cara, né? Então, hoje em dia, todas as equipes dos projetos de atendimento clínico, os bolsistas, nós temos 6 bolsistas, um para cada projeto de atendimento clínico, mais as equipes de voluntários. Então, os bolsistas trabalham, né? Todos os bolsistas de iniciação científica, de extensão, os monitores, eles trabalham na colônia de férias, e todos os alunos envolvidos no atendimento, eles têm que desenvolver uma atividade de promoção de saúde, porque a gente entende que eles têm que sair dessa experiência convencidos da importância desse trabalho da promoção de saúde, né? Que eles nunca mais atendam um paciente de trauma. Eles têm que sair dali cientes da responsabilidade deles de divulgar, de promover a divulgação dessa informação, né? De fazer essa atividade de promoção de saúde, né? Isso é muito importante. É um trabalho de formiguinha, mas eu acho que é a contribuição que a gente pode dar, Com certeza. né? Fantástico. E aí acaba que, com todo esse tempo de trabalho, a gente tem atividade de formação no nível de extensão, nas equipes de especialização, então a gente tem módulos de traumatismo no curso de pediatria, no curso de imaginologia, no curso de dentística, no curso de orto, no curso de cirurgia, né? É claro que cada equipe a gente dá um enfoque bem voltado para aquela área, mas a gente dá um panorama, todo o curso que a gente dá, todo o módulo de traumatismo, a gente começa com epidemiologia, impacto, fisiopatologia, as pessoas têm que conhecer, né? Juliana, Juliana, só e lembrar, né? Isso não, vocês têm hoje o que foi construído. Vocês não têm isso, não foi da noite para o dia, né? Não, não, Então, é muito tempo, é os muito tempo. projetos que estão chegando agora, que vão assistir você, vão ouvir você falando, cara, isso foi muito trabalhado para chegar onde que chegou, né? É, Foi muito é, muita, esforço, é um foco, né? Assim, e uma inspiração muito forte, né, Rogério? Assim, no claro. que a gente viu lá na Dinamarca, né? No que a gente viu, acho que a gente começou bem, né? A gente começou da maneira certa, né? Assim, o trabalho do André assim, é maravilhoso, É né? perfeito. É maravilhoso, assim. Ele, nesse simpósio que eu tive agora em Copenhague, em outubro passado, começou o simpósio com uma foto, né, do professor Andreassen, falando que nós estamos no ombro, né, de um gigante, né, que foi o Andreassen. Eu acho que ele foi incansável. A Escandinávia, ela tinha essa tradição, né, de traumatismo dentário. Nós temos grandes nomes lá, grandes nomes que antecedem Aliás, o professor Andreassen, mas ele foi Primeiro, ele fez aquele livro, né? O livro texto maravilhoso, Atlas, né? a Bíblia, É é, perfeito, o livro é a perfeito. nossa Bíblia do traumatismo dentário. E segundo, esse homem foi incansável, né? Ele, assim, ele viajou o mundo inteiro. Eu acho que ele mobilizou as pessoas, ele sensibilizou, né? Ele, ele nos conquistou. Quando eu mostrei o nosso trabalho para o professor Leif Backlund, lá em San Diego, né?
e foi muito interessante que eu mostrei uma foto dos alunos, né, do nosso encerramento, ele ficou impressionado, ele ficou contando quantos alunos tinham, né? Porque isso é muito interessante, sabe, Rogério? É pegar os alunos na graduação, Sim, não deixar lá só para pós-graduação, né? É pegar esses meninos. É claro que eles não fazem tudo na clínica. É sim, claro que a gente tem aluno de mestrado, tem aluno de especialização, a gente tem, né? Mas eles acompanham, eles participam dos controles, sim, né? Eles aprendem a teoria, eles estudam o protocolo, né? sim. Isso é muito importante, é pegar os meninos lá, e A base, né? a base. É. Porque tem um editorial do Lars Anderson, quando ele era editor do Dental Traumatology, que ele fala assim, olha, muitas vezes o ensino do traumatismo dentário é igual uma coxa de retalho. Cada especialidade vai lá e dá o seu enfoque, e o aluno tem que emendar esses retalhos. Ele que tem que costurar isso, né? Quando, na Aham, realidade, a gente tem que fazer essa síntese, né? A gente tem que trazer as especialidades e falar mesmo ali, né? É a dentística que ensina a restaurar, é o outro que ensina tratamento endodôntico, né? tratamento endodôntico, na realidade, você tem que dar essa visão, né? E essa visão que vem desde a prevenção, desde a promoção de saúde, desde os cuidados imediatos, desde né, essa responsabilidade, né? Então, eu costumo falar que o enfrentamento da questão do traumatismo dentário, que ainda é um problema negligenciado, né? Em nível mundial, né? É um problema, né? A gente sabe as causas, né? Mas a gente ainda tem assim programas muito pontuais, Muito muito eficientes, né? Para o problema você que não tem uma política, por isso que nós fizemos esse movimento de nos aproximarmos do SUS para sim, estruturar uma linha do cuidado, né? Pegar esse protocolo, como que nós vamos implementar esse protocolo na rede de atenção de Belo Horizonte? Quem vai fazer o quê, né? Quem vai essa responsabilidade que o tempo trabalhando com traumatismo dentário vai trazendo para a gente, né? Esse chamado que eu digo, né? Assim, atender é bacana aqui na Federal e tal, falei, gente, mas nós temos uma responsabilidade para além disso, sim, sim. né? Olha, essa fala vai me fazer aqui, te fazer duas perguntas que vão complementar. Quais são as maiores conquistas do programa e quais foram os maiores, ainda são os maiores desafios do programa? Então, Ah, olha, as maiores conquistas nossas, eu acho que esse edital que nós ganhamos do MEC, sim, né, esse passo que a gente conseguiu dar, né, assim, que nós estamos conseguindo dar, né, eu falo que eu não aposento antes de eu deixar essa linha de cuidado estruturada aqui no SUS BH. sim. Antes de eu continuar a resposta, Rogério, eu vi uma pergunta, tem alguém moderando o chat aí, Ah, para a eu gente posso, ver na as perguntas? verdade, como são perguntas, como são comentários, Ah, tá. eu acho que a gente pode fazer um final. Então, são Então, ok. perguntas É porque eu vi auditórias. aqui, ele apareceu e depois. Mas, então, eu acho que essa conquista, eu acho que uma outra grande conquista nossa foi essa parceria com o Dental Trauma Guide, Sim, né? Foi esse reconhecimento, né? Esse convite do professor André Assen, e eu acho que o nosso grupo de pesquisa, né? Assim, consolidado, com foram as alunos maiores graduados. conquistas. Eu acho que foram, assim, eu acho além da relevância da prestação de serviço, né, que eu acho que é muito importante, né,
mas houve um momento que eu falei, olha, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente aumente, né, vai chegar um ponto que eu vou querer uma faculdade de odontologia toda atendendo traumatismo. Né? Eu falei, não, antes, né, melhor do que a gente fazer isso, eu acho que a gente ir lá no SUS, fortalecer essa parceria e organizar, né, esse fluxo, esse atendimento, o que pode ser feito lá. É claro que uma tomografia, é claro que um tracionamento, né, é claro que um reposicionamento cirúrgico, né, tem coisas que vão ter que ser feitas, né? Mas houve um dia que eu falei, olha, que eu queria sempre mais bolsista, eu queria sempre mais atendimento, eu queria sempre equipes maiores, né? Assim, tanto que a gente foi aumentando, né? Assim, Sim, eu quero sim. projeto de horta, eu quero projeto disso, eu quero oferecer isso, eu quero oferecer mantenedor, eu quero oferecer tracionamento, eu quero reabilitar o paciente, eu quero fazer implante. Eu queria oferecer sempre mais, né? Mas houve um dia que eu entendi que eu falei assim, gente, por mais que a gente cresça, eu não vou dar conta, né? Então, talvez esteja na hora da gente ir lá para a ponta, capacitar o SUS, organizar, implementar um protocolo, né? Sim. Capacitar os profissionais da rede, deixar esse fluxo estabelecido, e a gente fica aqui como um matriciamento, Suporte. né, Né? como uma parte da rede, né, como um serviço Referência. especializado, né, de nível terciário para fazer o que Sim. o serviço não dá, mas tem muita coisa que o dentista que está lá no posto, né, pode e deve fazer. E ele deve, Se ele fizesse o primeiro atendimento, já ia ser fantástico, né? aí ia ser fantástico, né? Assim, então, essa foi uma grande conquista, que eu acho, né? Essa parceria com o Essa SUS, ganhar esse proximidade com o dinheiro, SUS. estabelecer isso. Hoje em dia, a gente tem uma linha no mestrado profissional em saúde coletiva aqui da Federal, que trabalha junto com o serviço, né? A gente tem uma linha que a gente chama Trauma SUS, né? Então, a gente tem alunos do mestrado trabalhando. Por exemplo, hoje em dia, a gente está fazendo um diagnóstico do atendimento de traumatismo na rede de atenção primária do SUS BH, né? Como que é feito, onde que é feito, o que que eles atendem, a gente está fazendo esse levantamento, né? Exatamente para não chegar no SUS e jogar lá, falar assim, ó, agora vocês têm que fazer isso, né? Entendi. Sem antes conhecer a realidade do SUS BH. O que eles têm de Perfeito. equipamentos. Você não pode pegar um protocolo da IADT e falar assim, ó, agora vocês têm que fazer isso. Sem antes conhecer a Deus realidade do curso, né? serviço, sem antes, não é isso? Tem todo um trabalho para você implementar este protocolo, Perfeito. né? O protocolo faz parte da linha de cuidado. Ele é a parte clínica, né? Mas você tem toda uma parte de estruturação que é De importante, logística, né? Para de poder fazer. logística, né, de conversa, de organização da linha de cuidado. É definir os pontos da rede, é definir quem, onde e como vai fazer, como que encaminha, como que referencia, como que contra-referencia. Isso tudo é muito interessante. Então, isso é a minha menina dos olhos atualmente, né? Outra conquista bacana, eu acho que foi esse reconhecimento, né, do pessoal da Dinamarca, que é um reconhecimento, uma responsabilidade, né? Mas, em tempos de internet, eu acho que não podia me negar, né? Primeiro, por se tratar de um projeto do professor Andreassen, né? Assim, eu acho que todos nós temos uma dívida eterna com ele, pelo que ele Com fez, certeza. Com pelo que ele certeza. construiu, né? Assim, eu não podia me furtar, né? De honrar, né? Esse legado que ele nos deixou, né? E para mim também foi uma grande honra ter sido convidada por ele, né? Pela seriedade,
pelo tamanho da obra que ele deixou, Sim. né? Eu acho que todos nós que tivemos oportunidade, você, inclusive, Maria Tereza, né? Todos nós que tivemos essa oportunidade, né? Temos essa herança e essa tarefa, né? De passar assim aquela paixão dele, né? A seriedade, a competência dele, né? Continuar o jogo, né? Precisamos continuar Continuar isso, somos e herdeiros. representar da melhor maneira, né, Maria? Somos herdeiros dele, temos que honrar essa herança, né? Eu Temos que concordo honrar contigo. essa herança e de nossa parte aqui no Brasil, acho que temos honrado, né? Você aí Cada um fazendo de uma forma, né? Cada um tem tantas outras iniciativas, né, que a tantas gente outras vê que aí temos. pelo Brasil afora, né? Vamos conhecer essas iniciativas. Acho que essa Desde a mãe, aproximação com o SUS foi uma grande conquista. Acho que essa parceria e o nosso grupo de pesquisa, né? Acho que assim temos publicado coisas bem interessantes, né? em função disso que você falou, né, a gente ainda não falou dos desafios, mas as publicações realizadas, o que você podia falar aí? O que tem de publicação com esse grupo Então, de pesquisa? olha, começa lá com aquele trabalho lindo da Maria Ilma sobre impacto, que foi o Uhum. primeiro estudo, né? É um dos top 10 trabalhos citados, né? Dos 10 trabalhos de traumatismo dentário mais citados na literatura. Uau, sensacional. É esse estudo da Maria Ilma, que foi pioneiro, né? Feito durante o doutorado dela. Primeiro estudo, caso controle, que avaliou o impacto psicossocial do comprometimento estético, né? Depois nós temos uma série de estudos clínicos longitudinais com essa amostra nossa que é muito legal, mas eu quero citar dois trabalhos aqui. Primeiro, que primeiro estudo clínico de dentes armazenados no leite, uma casuística consistente, foi feito com a nossa amostra aqui, né? Legal. Primeiro no meu doutorado, que eu mostrei que dentes armazenados no leite tem uma menor taxa de progressão das reabsorções por substituição. Sim. E um trabalho muito bacana, muito lindo, de uma aluna de mestrado minha, que foi a Silvia, que fez uma análise de sobrevivência de dentes reimplantados. Isso foi publicado no Journal of Endodontics no começo de 2020. E esse trabalho dela, uma amostra fantástica, com 700 casos, Uau! mostrou que o tempo mediano de sobrevida de um dente reimplantado é de 5 anos e meio. Isso é muito tempo, Rogério. Isso é tudo que a gente precisa para levar esse Esperar menino até o o momento momento da do implante, reabilitação. da E eu reabilitação. ouso dizer que esse trabalho ele pesou na discussão dos guidelines atuais de 2020. A reunião, eu tinha ido a Valparaíso em 2018, participei Oi, oi. Opa, olá, Juliana. com o desestímulo ao reimplante, que era um pensamento meio que estava ali Sim. assombrando o grupo ali, né? Então, eu falei, nossa, Maria Tereza, então eu vou te mandar esse artigo aqui, que foi aceito para publicação, né? E eles iam ter reunião em Dublin para fechar os guidelines no final de janeiro de 2020, tá? É, a Maria Tereza me manda uma foto. Bom, aí no começo de janeiro o artigo saiu publicado, graças a Deus. Maria Tereza já estava com ele lá, mas no começo de janeiro o artigo foi publicado. E aí a Maria Tereza me manda uma foto do artigo publicado, projetado lá na reunião de Dublin, né?
E durante a live de apresentação dos guidelines, o FUAD mostrou esse artigo também, e eu recebi um e-mail pessoal do professor Andreassen, elogiando o artigo, falando o tamanho da amostra, a consistência metodológica, a estatística muito bem feita, né? Eu fiz um pós-doc em bioestatística, em análise de sobrevivência aqui na UFMG, né? Nós, inclusive, temos uma parceria com o Departamento de Estatística, com o grupo da estatística daqui. Inclusive, a gente gera assunto de tese lá na estatística, para você ter uma ideia, as nossas análises, com o professor Henrico Colosimo, que foi meu supervisor durante o pós-doc, que me ajudou muito durante o doutorado, e a partir daí a gente manteve essa parceria por mais de 10 anos aí, fazendo isso. Então, esse artigo da Silvia foi muito importante, porque ele chegou num momento que as pessoas estavam assim, olha, querendo reduzir o tempo para recomendar o reimplante para 30 minutos, né? Sim. E aí eu falei, gente, ninguém mais vai reimplantar dentes se a gente reduzir isso para 30 minutos, né? O reimplante tardio não ia se falar mais. Não ia se falar mais. E você vê que nos guidelines atual tem explícito lá. O reimplante ainda é a melhor opção, mesmo que ele seja tardio, Independente se é. mesmo que o prognóstico dele no longo prazo seja, mesmo que exista um risco de desenvolver, mas Sim, ele é a melhor estratégia, né, sim. nessa faixa etária que a gente lida, né, para reconstruir estética imediata, né, para você planejar a reabilitação para um momento mais favorável. Então, eu acho que esse artigo foi um artigo bem legal, né? Maravilha, muito E bom. aí o meu segundo pós-doc foi na Itália, com o professor Máximo Del Fabro. Eu fui trabalhar mais com a parte de metodologia científica, metodologia, fui trabalhar com revisão sistemática, meta-review, revisão sistemática de meta-análise de network, e isso foi muito legal, porque abriu uma perspectiva aí na minha história, né, como pesquisadora, e a gente tem feito umas revisões sistemáticas bem interessantes, né? Eu fico A primeira imaginando, delas né? foi essa sobre a prevalência de trauma em serviços de urgência, porque a gente a vida inteira falou que é uma urgência importante, mas até hoje não tinha nenhum dado, né? E aí a gente mostrou nessa revisão sistemática que os traumatismos dentários representam 30% das urgências odontológicas, né? Então, esse é um dado muito importante para você organizar o serviço, né? Para você capacitar, para você dimensionar recurso, força de trabalho, para você estruturar, porque o atendimento emergencial é muito importante, né? Acho que isso vem de encontro assim. Vocês têm muito conteúdo, muita informação, e agora você foi lá aprimorar para poder É. usar essas E a melhores mais recente, informações. que a gente nem colocou ainda no nosso Instagram, saiu semana passada no Dental Traumatology, uma coisa importantíssima, Sim. que é a prevalência de trauma dentário e maxilofacial em vítimas de violência doméstica. Um volume específico da Dental Traumatology, que saiu sobre violência doméstica, e a gente acabou de publicar lá essa revisão, assim, um alerta, né? Um Sim, alerta sobre o papel do dentista, né, na identificação dessas vítimas, sim. né? A cabeça e pescoço é uma área muito afetada, né? Onde a gente tem uma prevalência alta de lesões em vítimas de violência doméstica, principalmente mulheres, né? E um dado alarmante é que 70% dessas vítimas não denunciam, né? Não procuram, assim, por vários motivos, né? Desde a vergonha, desde as dificuldades, ou dependência financeira, ou medo, é um ciclo, né? Sim. É um ciclo. A violência doméstica
ela é uma ferida, né, que rompe barreiras aí, socioeconômicas, culturais, e no mundo inteiro, né? Muitas vezes essas vítimas não têm coragem de denunciar, de romper com esse ciclo, mas a Organização Mundial de Saúde fala da importância do profissional de saúde, né, para identificar, porque muitas vezes é o único contato dessas vítimas com o mundo, né? Então, a gente saber que isso é prevalente, saber os sinais, saber o que a gente pode fazer, como que a gente notifica isso. Aqui no Brasil, a notificação é obrigatória, tá? Mesmo de casos suspeitos, mas também é outra área assim, Explorar. pouco explorada e pouco trabalhada na formação dos dentistas, né? Tem uma outra revisão sistemática muito interessante que mostra que o dentista sabe da importância disso, mas muitas vezes não sabe o que fazer diante de um caso de violência doméstica, né? Mas essa revisão aí está publicada, Ó, tem presente, então, para nós aí, presente aí para vocês. Assim, uma novinho, saindo revisão do forno. profunda. Eu confesso assim que ao longo, né, do trabalho, à medida que você vai lendo, é pesado, Pesado, é é pesado. pesado, é pesado. Mas aí eu falei, poxa, assim, no começo eu fiquei, quando a aluna me pediu para orientar, eu orientei, mas no começo eu falei assim, ai meu Deus, não é a minha área, não sei o quê, mas depois eu falei assim, poxa vida, é um assunto que nós temos que Não podemos nos furtar, né, amiga? parar de fingir que não é com a gente, É né? isso. E tomar conhecimento disso, e aprofundar e ver por onde, né? Claro que o dentista não vai resolver, você tem que saber o que fazer, você tem que estruturar, mas o conhecimento é um primeiro passo, né? Saber, assim, saber que nós podemos desempenhar, né? Que esses sinais. E é muito interessante que a face, ela é um alvo, principalmente na violência contra a mulher. Primeiro porque a face, né, ela tem tudo a ver com a sua identidade, né? Então, assim, desfigurar a face, né? E, e, e ela é um alvo da violência exatamente para desfigurar, né? Para tirar a identidade, né? Então, assim, é pesado, é difícil, mas vamos lá, vamos olhar para isso, né? Vamos denunciar, vamos estudar, vamos alertar, vamos E formar olha aí, ó, olha aí a traumatologia dentária entrando em outros universos, né? outros universos. Mais um. É impressionante, é impressionante. A Tecnologia legal, né? prevalência que a gente achou de traumatismo de face, relatada nos estudos, né, foi altíssima, foi 30% das vítimas, 30 a 40% Nossa, muita coisa. tem traumatismo de face. Traumatismo dentário foi menos, mas eu acho que existe uma subnotificação, É né? possível, Primeiro que provavelmente. as pessoas, traumatismo dentário, sendo uma lesão menor, né? Uma vítima de violência doméstica, quando chega a procurar um serviço, é porque ela teve Grave, né? algo mais grave, né? Então, por ser uma lesão menor, ela passa desapercebida, Sim, né? As pessoas não ficam. Dois estudos que tiveram como objetivo levantar o traumatismo dentário em vítimas de violência mostraram prevalências aí de 35%, né? Dente quebrado. Então, fica aí um alerta para a gente registrar isso, né? Para quem atende essas vítimas, registrar, né? E para os dentistas estarem atentos, né? Pediatras, né? Assim, alguns sinais.
E para a gente que é educador, né, que é formador, tá atento para colocar esse conteúdo, né, para estudar, para Discutir, abordar esses assuntos, né? discutir. Existe uma legislação, o que pode ser feito, quais são as estruturas, quais são os órgãos que a gente tem, né, Muito legal. para lidar com isso. Mas, a gente tem também uma linha de pesquisa bem inédita, assim, bem rara, tem pouquíssima gente estudando no mundo, que é a imunopatologia das reabsorções dentárias, né? Sim. Assim, tem muito pouco trabalho sobre isso, né? E a gente já tem alguns resultados interessantes, né? Assim, caracterização de mediadores inflamatórios, uns dois tipos de reabsorção, né? Eu acho que esse aí é um primeiro passo para a gente Controlar vislumbrar melhor lá no futuro mecanismos de controle, principalmente a a absorção, reabsorção que é por o grande substituição, problema, né? né? Que é um dos nossos pontos. Principalmente a reabsorção por substituição, porque ela é um mecanismo patológico para o dente, É de reparo, né? mas ela é um mecanismo fisiológico do osso, É um né? mecanismo de reparo, isso. Então, é difícil controlar a reabsorção por substituição, porque ela acontece quando você perde o ligamento periodontal, as camadas protetoras da raiz. Sim. Coitado do osso. O osso está fazendo o que ele tem que fazer, ele está remodelando, né? Fazendo o papel dele, né? De Ele está reparo. fazendo o papel dele, está fazendo o que ele foi programado para fazer, né? O problema é que a gente não tem mais as camadas protetoras da superfície dentária, né? E aí o osso, ninguém não tem mais ligamento periodontal ali para estabelecer os limites para ele, ele reabsorve o que ele vê mineralizado pela frente e vai formando o osso. Mas, então, a gente tem algumas publicações interessantes. Esse trabalho, inclusive, foi aquele que ganhou o terceiro lugar Lá em San Diego. em San Diego, né, que foi uma caracterização ali da expressão de metaloproteinases, né, nas reabsorções por substituição. Então, assim, a gente tem essa linha de pesquisa aí. É uma linha difícil, é difícil conseguir amostra, né? É difícil você fazer modelos animais, mas vamos em frente, né? Temos uma linha também muito bacana, essa aí promete, Rogério, É. porque que é microbiologia, microbiota endodôntica de dentes traumatizados. Eu tenho um aluno meu fazendo doutorado, né? Assim, você tem microbiologia de tudo quanto há, né? De pacientes com diabetes, de pacientes com AIDS, assim, o Siqueira tem mais de 300 trabalhos publicados nessa linha de pesquisa, não tem nenhum de dente traumatizado. E aí a gente tem um aluno de doutorado, que é o Thiago, que vai defender em breve aí, e nós estamos fazendo um estudo da microbiota endodôntica de dentes traumatizados, é uma linha de pesquisa também que promete, Muito né? bacana. Depois a gente quer ver os micro-organismos que estão associados com as reabsorções, né? Sim. Vamos ver. E eu acho que um fruto desse trabalho, né, que você tem feito aí, essa ideia nossa da gente se articular, e que eu acho que é o futuro das pesquisas em traumatismos dentários, são os estudos multicêntricos, né? A gente definir protocolos assim bem definidos para a gente poder trabalhar com amostras maiores, né? Uma das dificuldades da pesquisa clínica em traumatismos dentários é É o número reduzido redução das de amostras, amostra. É. né? E aí eu acho que no futuro a gente pode fazer aí articular, sabe, assim, alguns centros, definir o Sim. protocolo, propor estudos multicêntricos. Eu acho que a gente tem. O convite está sendo feito aqui no nosso segundo encontro, né? Vamos fazer várias reuniões e esse convite ele vai se estender, né? Olha que coisa linda. Quem sabe a gente não vai. Daqui a gente está criando aqui novas possibilidades, né? De
desses Pois estudos. é, a gente fazer, que é, por exemplo, o que o pessoal na Dinamarca faz, né? O Sim, pessoal na Escandinávia faz, né? Então, a gente tem, assim, então, eles pegam a amostra da, de Copenhagen, do Karolinska, em Estocolmo, de sim, Jönköping, que é outra universidade na Suécia, né? De Malmo, na Suécia. Então, eles conseguem ter amostras muito interessantes, são estudos multicêntricos, né? Mas por quê? Trabalhando dentro da mesma filosofia, utilizando o mesmo protocolo, registrando sensacional. casos de maneira padronizada. Eu acho que a gente pode começar é, a montar essas redes, né? A trabalhar junto, né? Inclusive, é mais fácil da gente conseguir financiamento para pesquisa, né? Montar esses grupos aí. Sensacional. Estou vendo aqui, excelentes ideias, né? O pessoal está comentando. Ai, Ó, muito bem, eu acho que vamos finalizando aqui, vamos caminhando aqui para uma reta final aqui, né? É, a gente sabe que os desafios são muitos, né? Os desafios são muitos, mas quando eu ouço você falar com a paixão que você está falando, né, eu acho que nada é impossível. Eu gosto demais de encontrar pessoas apaixonadas no que faz. E quando eu ouço você aqui, amiga, você consegue traduzir, né, toda a sua paixão pro pro que a gente faz, pro que está fazendo. Isso é mágico, né? Espero que quem esteja aí nos assistindo e vai nos assistir também tenha essa possibilidade, né, de identificar isso e se contaminar, né, se envolver com esse sentimento. E eu te convido agora para a gente poder fazer aqui uma reflexão sobre as perspectivas futuras e caminhar aqui para um encerramento. é. Então, Rogério, eu, assim, falando um pouquinho dos desafios que a gente não falou, Sim, eu acho que assim, o desafio principal é a falta de recursos, sim, tá? Assim, a gente teve essa linha de fomento do MEC, foi muito importante, e em 2016 acabou, sim. né? A gente tem aqui na Federal alguma ajuda, mas a gente não tem nada de políticas públicas, né, voltada para o traumatismo, quando eu falo que é uma questão negligenciada, Sim. né? Assim, é o principal obstáculo, né? A gente vai driblando, vai conseguindo, vai entrando no edital aqui, peleja ali, peleja aqui, né? Mas a gente ainda luta com essa falta de recurso, né? Para implementar e para desenvolver, né? Trabalha muito com a boa vontade das pessoas, né? Com a paixão das pessoas. Como Como perspectiva, o que eu estou apostando muito é da gente trabalhar mais junto, né? Da gente se articular mais Perfeito. aqui no Brasil. E aí, quando você me fez o convite, a gente já conversou várias vezes, né? Eu falei, opa, o Rogério é uma pessoa que Alinhados. você faz, é incrível, né? Assim, você dá passos concretos, né? Eu falei, olha, essa série de, de, de lives, né? De encontros aqui foi um primeiro passo, né? E eu acho que é a gente se fortalecer, né? Eu nem sei a quantas anda a SBTD. O Brasil tem uma Sociedade Brasileira de Traumatologia Dentária. Sim. Eu sei que o fundador, que é o Renato Lenzi, ele está meio afastado. Eu não sei em que pé que a sociedade está, mas eu não sei se é no formato da sociedade, eu não sei se é nessa parceria nossa, da gente fazer um consórcio,
multicentro, para a gente fazer pesquisas, né? Ou para a gente criar um calendário brasileiro Sim. de encontros de traumatismo, como, por exemplo, a Dinamarca faz um simpósio a cada 2 anos, a gente Anos. poderia também ter os nossos encontros, a gente poderia pensar nisso, né? Sim. Eu acho que é uma perspectiva bacana, né? E como pontapé inicial, eu acho essa sua iniciativa fantástica, né? E Temos um próximo muito, passo, a muita gente poderia coisa pela organizar frente. um evento em que a gente se encontrasse e definisse, né? Que a gente tivesse um espaço nosso aqui no Brasil para a gente se Falar divulgar. sobre traumatologia dentária, né? É, Sobre é. soluções, né? Os problemas a gente já sabe, vamos pensar nas soluções. Nossa, trocar isso, né? Fazer isso que a gente está fazendo aqui. Olha, aqui em BH eu fiz isso, né? Você tem uma Imagina, experiência, por imagina um, exemplo, você tem uma experiência muito bem sucedida com o Instagram, né? sim, O seu Instagram é um case de sucesso fantástico, assim, né? na verdade, a gente tem também uma experiência no atendimento do trauma privado, né? Então, muitas das vezes, a gente tem o serviço público e temos também respostas no atendimento privado, né? O trauma, ele tem muitas nuances para a gente discutir, né? Então, a gente tem o serviço nosso aqui de odontopediatria 24 horas, é desde 2003, né? Olha São que 20 legal. anos que a gente está atendendo, né? Então, assim, essas experiências, a gente também Uma tem, perspectiva interessante também são as companhias de seguro. sim, tem muita coisa para a gente explorar, né, amiga? Muita coisa, Juliana, para a gente poder pensar. Porque, por exemplo, todas as escolas têm seguro, Não todas, não todas. Aqui em Brasília eu já fiz um levantamento, não estava menos da metade. menos da metade. Corre um risco absurdo, né, de às vezes até inviabilizar o negócio, dependendo do tipo de acidente, né? Então a gente, infelizmente, ainda são coisas que a gente precisa ainda avançar muito também, porque os seguros eles ainda escolas, principalmente as escolas grandes têm seguro, as escolas pequenas, média e pequena, nem sempre tem. Eu trabalho com escolas aqui em Brasília, né? Então, mas é isso. Mas esse é um nicho É um importante para a nicho gente trabalhar, importantíssimo. né? Então, a gente tem muitas possibilidades, né? Eu acho que isso que você falou, estamos começando, vamos identificando e vamos trazendo as nossas experiências, né, para jogo. E imagina como um projeto que está começando agora, alguém lá tem um sonho de um projeto que ouviu você falar aqui agora, como isso foi impactante e trouxe mais muitas ideias. Eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar, né, dessas ideias que já foram pensadas e foram executadas, né? Isso é fantástico, amiga. Eu agradeço demais você ter aceitado, né, o convite. Ai, foi ótimo. Falamos Agradeço bastante. Olha aqui, demais a 21h43. confiança. Conversa rendeu, né? Rendeu muito. E olha, o pessoal entrou, ficou. Ninguém ficou saindo, não. Não, não. Então, Foi muito bom. Foi você muito bom. conseguiu prender aqui a atenção de todo mundo, Ah, né? Eu obrigada, vou, obrigada, Rogério. eu vou ler aqui os comentários só para a gente poder, ó. Então, a conversa está incrível, parabéns, os professores, pela condução do tema. A Brenda comentou. Pierre, né, que histórico belíssimo desse projeto. Renderia uma publicação contando toda essa trajetória. Parabéns, olha aí, coisa linda. Uma ideia, né? Obrigada pela ideia, Pierre. O Daniel colocou aqui, boa noite, Juliana. Sou estudante de odontologia em BH e acompanho e admiro muito o trabalho do Trauma. Inclusive, tenho muita vontade de fazer o mestrado dentro do programa. Existe alguma extensão ou iniciação no trauma para acadêmicos que não são da UFMG? Essa é uma pergunta, né? Não, assim, os alunos de graduação, infelizmente, a gente não consegue, Sei, assim, acolher. entendi. Mas assim que você finalizar, você consegue vir Já como participar. profissional, já pode, né? Como profissional, como aluno de pós-graduação, você consegue vir. Ou pelo Perfeito. aperfeiçoamento, ou pelo,
Eu ainda não consegui estruturar uma modalidade para receber alunos de outras instituições, né? Tem algumas burocracias ali da UFMG que eu ainda não consegui organizar. Muito bem. A Érica Carvalho, excelentes ideias. O Pierre, de novo, com certeza foi muito gratificante a entrevista. Obrigado, Pierre. Muito bom ter você. O Aleca, né, foi um ótimo momento. Parabéns pela conversa. O Pierre colocou aqui de novo. Depois podemos trocar ideias, professor. Estamos em um projeto inicial na Universidade Federal do Maranhão, o FMA. Com Bacana. certeza, com o maior prazer. Muito bom. Bem, então, Estou à disposição, gente. Depois pode pôr meu e-mail para o pessoal aí. Quer que eu coloque no chat? olha, estou aqui com os comentários aqui no WhatsApp. Eu tentei ficar aqui segurando, me deu uma dor no braço, você não imagina. A Vera, oi Ju, parabéns. O AJ Soares, pontuendo, na Unicamp utilizamos um serviço voluntário para alunos de outras instituições. Então, teve aqui alguns comentários, foram poucos. Muito bem. Ideias aqui, ó, tem possibilidades aqui sendo sugeridas. Pois bem, Juliana, fala final, para a gente encerrar. Eu vou encerrar aqui a transmissão, estou com algumas pessoas aqui na transmissão ao vivo, vou pedir licença, mas a gente vai encerrar, né? E agradecer muito quem esteve aqui com a gente aqui pelo Instagram. Um abraço. Muito bem, Juliana. Suas considerações finais, e aí eu finalizo aqui, por favor. Então, agradeço muito o convite, né, a oportunidade. Eu acho que é disso que a gente precisa mesmo, né? É falar de trauma, é a gente se alimentar de esperança mutuamente, né? Essas iniciativas acabam que reacendem na gente, Acende né? as nossas paixões. A gente lembra, né, sempre por que que a gente está aqui. A gente lembra por que que a gente está aqui, né? Assim, eu acho que a gente retroalimenta o entusiasmo um no outro, né? E então, assim, te parabenizo pela iniciativa, agradeço o convite, né? Assim, que essa experiência nossa bem sucedida, né? Assim, sofrida, Claro. suada, né? E de muita dedicação possa inspirar, né? Quem está vindo aí pela frente é isso mesmo que a gente quer e que a gente deseja, né? Isso. E que realmente seja o começo, né, de uma aproximação, de uma maior articulação, né, dessa nossa organização aqui no Brasil, né? Eu acho que nós temos trabalhado bastante, né, que a gente possa começar a viver uma fase de mais intercâmbio, de mais parceria, disso mesmo que nós fizemos aqui, né? Trocar nossas figurinhas e para a gente poder avançar, né? Obrigado, eu só tenho agradecimentos para você. Você é uma pessoa incrível. Como eu digo aqui, né, eu tenho uma expressão na minha odontopediatria aqui com os pacientes, você é sensacional e incrível, né? É algo que está acima do sensacional, algo que está acima do incrível. Eu, muito Sensacional e obrigado. incrível. Você agora está na categoria do sensacional e incrível. Obrigada, Rogério. Você sabe que Obrigado. a recíproca é verdadeira, eu acho que a gente, né? A gente teve Se conecta, é verdade. uma empatia mútua, assim, Verdadeiro, legítimo muito mesmo. instantânea, né? Muito bem, amiga. Vou finalizando então aqui, convidando, né, vocês que estão aqui conosco para a próxima entrevista, que será nessa próxima entrevista em 2024. Né, vai ser a terceira da série, no dia 22 de fevereiro, quando receberemos o projeto de extensão Trauma Reconstruindo Sorrisos, da Universidade Federal Fluminense de Nova Friburgo, representado pela professora Lívia Antunes.
Então, esperamos você lá. Um grande abraço aí no coração de todos. Obrigado, amiga. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite.